todos, eu me chamo Alessandra Leite e hoje nós iremos falar um pouco sobre múltiplas identidades. Então, o que é identidade? O que são essas múltiplas identidades? Nós sabemos que nós vivemos em uma sociedade em que é multicultural e diversa. Então, e por isso, abriga diferentes identidades que convivem e se conectam. Então, as identidades socioculturais compõem-se de variados aspectos, como aspectos étnicos, culturais, religiosos, raciais e linguísticos, que são responsáveis pela diversidade social. Então, a gente vive em uma sociedade diversa, uma sociedade onde há múltiplas identidades e os indivíduos, né, as pessoas podem se identificar com diferentes identidades em diferentes momentos da vida. Então, o conceito de identidade tem sido discutido ao longo do tempo e, portanto, abriga diversas versões de cunho psicológico, filosófico, antropológico e sociológico. Então, diversas áreas abordam, né, trabalham o conceito de identidade e fazem esses questionamentos e essas discussões acerca do que é identidade, o que vem a ser identidade. Em linhas gerais, a identidade é construída socialmente e desenha escolhas políticas de grupos humanos. Então, é uma ideia social, é como eu me identifico socialmente nessa sociedade onde a gente está imerso. Então, como eu, Alessandra, como você que está me assistindo, se identifica com qual é a sua identidade? Identidade negra? Eu sou agricultora, eu sou estudante. Então, são identidades que a gente constrói, identidades que podem ir variando, mudando ao longo do tempo. Então, o reconhecimento dessas identidades implica a observação primordial do lugar de fala desses sujeitos contemporâneos. Então, de onde é que eu falo? Qual é o meu lugar de fala? Então, essas identidades vão se pautar nessa perspectiva. Então, na pós-modernidade, nós vivemos o que um teórico que estuda acerca das identidades culturais, que é Stuart Hall. Então, ele vai estudar sobre as identidades e para Hall, segundo Hall, nós vivemos uma crise de identidade. E aí essa crise resulta do constante devir da sociedade e do próprio sujeito pós-moderno. Então a gente sabe que a sociedade de hoje muda constantemente, a sociedade que está sempre em transformação, em mudanças, e aí não seria diferente com as nossas identidades. As nossas identidades não são fixas, são identidades contínuas. Hoje eu me identifico assim, amanhã eu posso não me identificar mais. Então são identidades que mudam ao longo do tempo. E aí, com o resultado dessa crise de identidade que Hall fala, estão em emergências novas identidades, cujo o caráter principal de descentralização acabam por fragmentar o indivíduo moderno, visto até então como um sujeito unificado. Então, até então, o sujeito, o indivíduo social, era visto como tendo uma identidade fixa, unificada. Mas agora não, o indivíduo está fragmentado e ele pode se identificar com diferentes identidades em diferentes momentos. Então, hoje eu posso me identificar não só com uma identidade, mas com outras identidades também, mas que formam quem eu sou, né? Quem é a minha essência. Então, a identidade, então, segundo Stuart Hall, torna-se uma celebração do móvel, ou seja, é formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam, que nos perpassam. E aí, por isso, a nova identidade é definida não biologicamente, né, algo biológico, mas algo histórico. Então, ela é definida historicamente, pois sofre mudanças ao longo do tempo. Então, a nossa identidade vai sofrer mudanças ao longo do tempo. Então, à medida que os sistemas de representação e significação cultural se diversificam, então há uma diversificação contínua, surge uma multiplicidade de identidades possíveis,
com as quais nós podemos nos identificar, ainda que de modo temporário. Então, eu posso me identificar e depois já mudar a minha perspectiva e já identificar com outra coisa. Então, o sujeito moderno assume diferentes identidades em diferentes fases da vida, né? E aí ele não é um sujeito que está unificado em um eu, ao redor de um eu coerente. Então, essa identidade não se unifica ao redor de um eu coerente. Então, esse sujeito moderno está em constante transformação, de acordo com Stuart Hall. E aí, outro teórico também que aborda sobre as identidades, que é Ademar Bogo, afirma que a identidade não esgota a representação do momento presente. Então, não é algo que está esgotado agora, no presente. Porque envolve também esse vir a ser. Então, esse momento, né, que cria expectativas para o futuro. Então, a identidade não é algo fixo no presente, mas é algo que também depende do futuro, desse vir a ser. Então, ciente disso, é de fundamental importância a discussão acerca das múltiplas identidades em diferentes espaços sociais, né, de modo a valorizar e promover o reconhecimento, a valorização, as conexões e o respeito, acima de tudo, aos diferentes sujeitos e suas respectivas identidades cambiantes. Então, nós precisamos debater sobre essa temática e discutir acerca da sua importância. E aí, quando nós pensamos que a escola é um ambiente que abriga uma diversidade de alunos bastante significativa, que é oriunda de diferentes grupos socioculturais, torna-se de suma relevância o debate acerca dessa temática nas aulas. E aí, no nosso caso, como na área de língua portuguesa, que é a nossa área de atuação, é importante estabelecer essa relação, ver como é que a língua está relacionada com os aspectos culturais e sociais, né? Visto que a língua é um produto cultural. Então, é importante que a gente busque tematizar essas questões. E, né, para causar reflexão e que visem realmente a valorização e o reconhecimento das diferentes identidades. Bem, agora que a gente já passeou um pouco sobre os conceitos de identidades, a gente já conheceu, né, o que um monte de gente aí de cara interessante fala. Então a gente agora vai relacionar um pouquinho essas identidades no contexto escolar, certo? Como é que se dá essa construção das identidades no espaço escolar? Qual é essa importância? Bem, embora as escolas elas se configurem muito como instituições formais, burocráticas, que estão preocupadas, né, em afirmar a disciplina, certo? Por meio de atividades institucionais, né? Como aquelas coisas que todo mundo conhece. É avaliação, é chamada, tem que entrar na aula no horário certo, a arrumação da sala, ó, as fileirinhas, nada de pescar, hein? Enfim, tudo isso, os espaços, né, sempre todos padronizados, em sua maioria, reproduzem, né, acabam reproduzindo e divulgando diferentes estruturas culturais, certo? Na nossa sociedade, apesar de ser esse local, né, tão formal. É um espaço em que a gente tem uma diversidade incontável, certo? Incontável, que é quem? Os alunos, certo? Os protagonistas desse espaço, que são os alunos, apesar de toda essa formalidade, eles trazem essa marca cultural diversificada, de diferentes fontes culturais, isso é importante, né? Que está presente na sociedade, de leste a oeste, de sul a norte, que a gente percebe, certo? No entanto, por causa da sua complexidade, nós não conseguimos, nós não podemos compreender
a educação apenas sob a perspectiva da escola ou da família, certo? Uma vez que, nos dias de hoje, a cultura de massa se faz presente na vida das pessoas, socializando com muitas gerações, transmitindo valores, padrões, enfim, certo? Então, pensando nisso, a gente tem nos espaços escolares um local de crescimento, de construção, de fato, dessas identidades, tá? A gente tem que pensar que as identidades não podem ser consideradas como algo estático, algo parado, certo? As identidades, e principalmente da criança ao adolescente, essa fase escolar, acaba que não é estático, e sim dinâmico, transitório, que ocorrem muitas mudanças, altos e baixos, e é aí que entra o papel da escola. Importante pegar essa dinamicidade que se dá na formação da construção identitária, que uma hora é assim, outra hora é de outra forma, pegar isso e comparar como se fosse um jogo. Porque quando a gente joga com as identidades, a gente dinamiza, a gente modifica, a gente abre um leque de oportunidades, tá certo? Então, a gente tem que pensar nisso. A você, aluno, valorize essas múltiplas facetas que são expostas, essas faíscas que demonstram essas formações de identidade, daquilo que você se sente à vontade, daquilo que te representa, daquilo que constitui como sujeito, tá? E a você, educador, aproveite, jogue com as identidades, com a pluralidade que você tem nas suas mãos, né? Ao professor, nós temos uma pluralidade infinita nas nossas mãos, cheio de oportunidade, certo? De fazer da educação, fazer do espaço escolar um âmbito realmente melhor, tá? Relacionar não só agora, mas contexto escolar e contexto familiar, mas com tudo que nos envolve, porque as influências são grandes e a escola precisa, de fato, partir com esse papel mesmo de mediadora, de pôr as cartas na mesa e sim mostrar, certo, aos alunos, à comunidade, essas múltiplas identidades e contribuir na construção dos sujeitos, dos indivíduos, das suas identidades, certo? Então, de valorizar esses diversos tipos de identidades. Falando nisso, uma das identidades que a gente está usando bastante agora, que a gente está se apropriando e que está virando identidade da gente, é a identidade digital, né? Em tempos pandêmicos, em tempos tão virtuais, a gente nunca viu tanta gente digital como agora. Pois é, então que a gente possa beber dessas fontes, os professores possam aproveitar tudo isso e ajudar, contribuir para a construção, certo, das identidades dos seus alunos e, consequentemente, que isso vire espelho para a sociedade. Porque quando a escola trabalha nesse formato de valorização, de adequação, de entender o espaço do outro, mediar, aí a gente consegue lutar de forma mais evidente, mais clara, de forma mais contundente contra o preconceito, contra a discriminação, contra a falta de conhecimento. E um Brasil como o nosso, feito de misturas,
feito de identidades, com um S bem grande, né? O que nos espera, justamente, que a gente venha valorizar. A escola precisa ser esse espaço de valorização das identidades, certo? Então, com essa proposta de valorização das identidades, das diversas formas de ensinar e aprender, de entender os contextos diferentes, entender que a música que eu gosto, a música que eu me identifico talvez não seja a sua, o livro que eu gosto de ler talvez não seja o seu. Isso tudo faz parte da construção. E como é que o professor pode pegar isso para fazer da educação um âmbito melhor e formador de identidades? Então, pense nisso, e é com essa proposta que a nossa equipe, a ID Connect, né, traz algumas videoaulas de forma mais dinâmica, de forma virtual. Estamos muito blogueiras aí para mostrar para vocês novas possibilidades de ensino, de aprendizagem, algumas formas de como trabalhar identidades, certo? E outra coisa muito importante, que a gente não limite identidades, multiletramentos, apenas a um tema, a um projeto, mas que isso seja vivenciado todos os dias nas nossas práticas pedagógicas, nas nossas práticas sociais, que a gente venha a valorizar o outro, o diferente do nosso, certo? Então, que a gente aproveite, e espero que vocês aproveitem o máximo, curtam, compartilhem, comentem bastante. As nossas videoaulas estão aí para vocês, certo? Então, beijos e espero vocês aí em vários comentários. Vamos trocar ideias, vamos trocar experiências e vamos nos letrar, né? Nos multiletrar nesse mundo de diversidades, de singularidades e de identidades.